Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo anunciou seus 2 novos jogadores para a temporada 2025. É um centroavante e um meio de articulação. São 2 posições carentes. 2 posições que o Clube do Remo, sim, necessita reforços. Mas será que são jogadores de qualidade? No vídeo de hoje, vamos analisar cada uma dessas contratações, como também trazer a provável escalação do Clube do Remo para esse jogo difícil do final de semana contra o Curitiba. O técnico Antônio Oliveira está na corda bamba e vai ou pode ousar nessa escalação do 11 inicial do Leão. Meu nome é César Marinki, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar com as outras pessoas. Sem mais delongas, amigos, vamos para os temas de hoje que vamos abordar toda a atualidade do Clube do Remo. O Clube do Remo que entra num período importante, um período realmente importantíssimo em relação, decisivo em relação ao resto da temporada, se vai realmente brigar por esse acesso, está na 5ª posição, tem tudo realmente para continuar nessa luta pelo acesso, embora tenha tropeçado muito dentro de casa nos últimos jogos, isso é bem ruim, não pode perder tantos pontos dentro de casa, vai fazer um jogo difícil, um deslocamento difícil lá em Curitiba contra os donos da casa, então assim, tem que pontuar, não pode perder em hipótese alguma, e chega nesse momento ainda que o mercado é aberto, com algumas posições ainda fragilizadas, o Clube do Remo e a diretoria se mexendo e contratando jogadores. Nós vamos analisar, antes de trazer a provável escalação azulina, os 2 reforços. Eu vou admitir, vou dar minha opinião aqui, como eu sempre analiso a característica do jogador, vamos analisar e também dou minha opinião. Minha opinião dos 2 reforços não inspiram tanta confiança, tá? O primeiro que nós vamos falar, vou até trazer aqui na tela, o Eduardo Melo, tá aí, Eduardo Melo, 24 anos, jogador que aí tá no Criciúma, porque ele pertence ao Criciúma, agora foi cedido ao Clube do Remo, mas estava na Série C no Caxias, 12 jogos na Série C, 3 gols marcados. É um jogador que eu até entendo a contratação dele, porque a gente está falando do mercado complicado, do mercado mais difícil, mercado quase final de temporada, então é para contratar alguma peça realmente que possa agregar. Não acho que é um jogador diferenciado, não acho que é um jogador do nível que vai elevar muito o Clube do Remo, mas o Clube do Remo é carente nessa posição de centroavante. Então, vamos dizer que justifica até a primeira página essa contratação, tá? É um jogador como característica, é um jogador bom, sim, na bola aérea, é um jogador que tem uma certa movimentação, né? Aquele centroavante que fica parado, mas ainda falta a ele fazer uma boa temporada na carreira, que ele não fez. Ano passado esteve disputando a Série B pelo Curitiba, só 2 jogos como titular, entrou em 3 ocasiões, entrou no segundo tempo em outros jogos, então assim, foi um desempenho aquém, né? E agora vem para o Clube do Remo, que é um clube que está disputando o acesso à Série A do futebol brasileiro, vai fazer essa disputa a princípio com o Davó, que não vive bom momento, e foi contratado Eduardo Melo, o baiano de 24 anos, agora chega ao Leão Azul, é a nova opção para o técnico Antônio Oliveira, assim também como meia de articulação, Iago Ferreira, também 24 anos, ele carioca, ele vindo do Fluminense. Mais um jogador da base do Fluminense, assim como o Freitas, meia, foi contratado e o Clube do Remo contratou por empréstimo também. Outro meia, vindo da base do Fluminense, que 24 anos, não teve espaço no time principal do Fluminense. Ele estava agora na equipe do Brasiliense. Fez 11 jogos, 1 gol marcado, desempenho apenas razoável, num clube de um patamar abaixo do futebol nacional, né? O pai dele, que é o Iranildo, jogou muita bola. Inclusive, ele fez história no Brasiliense. Ele tem uma história bacana no Brasiliense, numa época que o Brasiliense figurava entre os grandes até do futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro, chegando a ser finalista da Copa do Brasil, perdendo o título para o Corinthians, numa final bem contestada por questões de arbitragem. Mas o Brasiliense, no início do século, para quem não sabe, para quem é mais novo, não acompanhava tanto futebol naquela época, era um time forte, era um momento bom vivido pelo Distrito Federal, o melhor momento da história do Distrito Federal no futebol, no final dos anos 90 com Gama, depois no início dos anos 2000 com o Brasiliense, mas não é o Iranildo que foi contratado, né? Foi o Iago Ferreira, que, assim como o Eduardo Melo, precisa
de uma temporada boa na sua carreira que ainda não teve, só que o Eduardo Melo ainda justifica um pouco mais a contratação, pelo que eu disse. O Iago Ferreira, pelo que vem mostrando, aí eu estou pegando o desempenho dos últimos anos dele, não justifica a contratação. Não sei se vai ser esse meia de articulação de qualidade que o Clube do Remo tanto necessita, e você vê que necessita realmente. Mas foi contratado o Iago Ferreira, meia de articulação, carioca, emprestado do Fluminense, mais um, terceiro empréstimo de jogador Fluminense, agora para o Clube do Remo. Vamos falar agora também, amigos, da provável escalação do Clube do Remo. O Antônio Oliveira pode meter essa escalação. Como eu disse, é uma provável escalação, não é minha escalação. Lógico, mas é uma provável, pode ter mudanças, mas o que foi apurado. E é essa escalação azulina para o jogo contra a equipe do Curitiba. No gol, Rangel. Na linha defensiva do Clube do Remo, Natan, Camutanga, Reinaldo e Sávio. Uma linha defensiva que realmente não tem surpresa nenhuma. Talvez o Sávio, o Alan Rodrigues, mas enfim, fica nessa troca, mas não tem surpresa alguma. Camutanga hoje o melhor zagueiro do Clube do Remo. Para mim, na minha opinião, o melhor zagueiro do Clube do Remo, fazendo a dupla com Reinaldo. No meio, Caio Vinícius, Jaderson e Diego Hernandes. Aí, olha o problema que o Clube do Remo tem em relação à meia de criação. Porque não tem um meia criativo. O Diego Hernandes não é esse jogador. Não é um meia criativo. Ele funciona mais como um atacante. Então, você tem um Caio Vinícius no primeiro volante, que na marcação, ok, mas para saída de bola, não pode começar a saída de bola com ele. Vai ter que começar a saída de bola com o Jaderson, se for essa escalação. Jaderson tem que voltar a jogar bola como jogou antes da lesão, tá? Porque o Jaderson até fisicamente ainda não se recuperou, fisicamente, nem estou falando da questão da cabeça, é questão física mesmo, parece que está correndo diferente, enfim, tem que melhorar nesse aspecto. Então faz o meio campo Caio Vinícius, Jaderson, Diego Hernandes, só que Diego Hernandes também não é um meio de articulação, o Remo carece desse meio de articulação. No ataque, Marrone de um lado, Davó como centroavante e olha a possível surpresa, Marcelinho, sim, o lateral direito Marcelinho. Eu não gosto dessa questão de lateral direito jogar como atacante, até entendo a ideia do treinador em deixar um lateral mais ofensivo, mas se você tem um elenco que faz investimento, quer brigar para o acesso, você tem que ter um atacante bom para jogar pela direita, não um lateral direito, a menos que esse lateral direito for algo de outro mundo, que não é o caso do Marcelinho. Então, assim, eu entendo o que o Antônio Oliveira pretende fazer, se permanecer, claro, deixando essa observação, caso permaneça com esse trio de ataque, só que não me agrada, de maneira geral, não me agrada um lateral direito funcionando como atacante, por mais que possa fazer uma dobradinha, uma triangulação, enfim. Mas esse pode ser o trio ofensivo, lembrando que o Pedro Rocha, de novo, está suspenso, ele desfalca o Clube do Remo. É um jogo difícil, é uma escalação, se for essa, a gente tem que ver se realmente vai funcionar. Eu temo em relação à criatividade desse meio campo do Clube do Remo, temo em relação aí os homens de ataque do Clube do Remo, Davó vivendo uma má fase, o Marcelinho improvisado na frente, se vai acontecer realmente a escalação, Marrone mais aberto pela esquerda, geralmente ele cai mais pela direita, enfim. Com preocupação que eu vejo a escalação contra o Curitiba, um time forte, que eu acho que vai conseguir o acesso à Série A, fora de casa, e um jogo que o Remo não pode perder, né? Porque o Antônio Oliveira, até voltar aqui para mim, o Antônio Oliveira, ele tá na corda bamba e, assim, na prática vai funcionar assim, perdeu, provavelmente cai, tá? Perdeu, cai. Empatou, jogando futebol, ok, deve permanecer. Não é aquela questão que falar, ele só permanece se vencer, não. Pelo que foi apurado, se empatar Curitiba, dependendo da atuação do Clube do Remo, ele permanece, e se vencer, ele permanece. Então, esses são os cenários do Antônio Oliveira, que vai arriscar, né? Vai arriscar nessa, ou pode arriscar, deve arriscar realmente nessa escalação do Clube do Remo. É isso, amigos. O que vocês acharam dessa escalação? Deixa aí o comentário também dos reforços do Clube do Remo. Sabe que após o jogo aqui no canal, análise completa de Curitiba e Clube do Remo. Um abraço, se inscrevam aqui nos Bastidores Pará e até o próximo vídeo.